Fala rapaziada, tudo bem? Aqui quem está falando é o Nicolas Silva Mariano dos Santos. Atualmente sou aluno da Uniswan e estou cursando Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mais conhecido como ADS. E hoje eu vim apresentar para vocês um dos principais temas, se não o principal tema para quem quer ser programador, que é a lógica de programação. Antes de começar, já peço desculpas porque minha garganta está muito ruim, estou com resfriado, mas mesmo assim vim trazer o vídeo aqui para vocês. Bom, o que é a lógica de programação? A lógica de programação é o conjunto de regras e raciocínios usados para resolver problemas de forma estruturada. Em outras palavras, é o processo de pensar como um computador, criando passos lógicos e ordenados para chegar à solução. A lógica de programação é nada mais que uma receita, né? Acho que você tem que seguir cada passo a passo, cada ordem, para chegar no final tudo certinho, bonitinho, para poder dar certo. Agora, qual a importância da lógica de programação? Bom, a lógica de programação é importante porque, independente da linguagem, né, não importa se você programa em Python, em JavaScript ou em C, a lógica por trás do código sempre vai ser a mesma. Aprender a lógica ajuda você a pensar como programador, resolver problemas com eficiência e evitar erros. Então, não importa, né, qual linguagem você prefere programar, qual linguagem você mais gosta, assim, né? No final, né, sempre por trás do código o resultado vai ser o mesmo, sempre. Então, é importante saber a lógica de programação por conta disso, porque no final a lógica de programação, né, se baseia em todas as linguagens, né, como já citados Python, JavaScript, C, Java, enfim, entre outros. Os componentes básicos, né, da, da lógica de programação, começando, né, pela variável, né? A variável nada mais é que guarda as informações temporárias, né? Um exemplo: idade igual a 20 significa que, né, a idade é uma variável e está guardando 20, entendeu? Mas poderia ser, sei lá, poderia ser nota igual a 7, por exemplo. Poderia ser, sei lá, data de nascimento igual a 2005. Enfim, variável basicamente ela guarda a informação, né, sobre aquele elemento, né? Então é bom que vocês já vejam isso, porque, por exemplo, ciclo de igual não quer dizer que é igual. Igual quer dizer que recebe aquele dado. Então, né, a idade está recebendo 20, né, como no exemplo está da variável. Os operadores, né, fazem cálculos de comparações, né? Um exemplo básico, né, de soma, como já citado acima, ó, pode ver que está guardando uma variável, né, de soma, que é soma, né, que nada mais é igual a 10 mais 5. Quer dizer que a soma vai ser 10 mais 5. E as constantes e valores que não mudam, né? Constantes são valores que não mudam. Um exemplo é o π, que sempre vai ser, né, 3,14. Passando aqui, né, mostrar estruturas lógicas, né, sequências, né, que são a sequência, né, execução passo a passo. O exemplo é calcular a média de notas, né, como a gente está vendo agora. Primeiro a sequência, depois a decisão, que é condicional, né, que é escolher um caminho dependendo de uma condição. Um exemplo está aí na foto, né, dá um zoom caso não para enxergar, que é: se a nota for igual ou maior que 7, então o aluno está aprovado, vai mostrar aprovado. Se não, vai mostrar reprovado. Então essa é a condição, né, que se chama condicional. O condicional é sempre quando é sim, sim e se não. Se ou se não, sempre que for assim, vai ser uma estrutura condicional. E o loop é aquilo que repete uma ação até que a condição seja atendida. Um exemplo, né, é o contador contar até 10. Faça mostrar o contador. Então, quando chegar no 10, né, a conta irá parar. Isso é um loop. Enquanto não chegar na condição atendida, né, oferecida, o loop vai ficar infinitamente, vai carregar infinitamente até chegar na condição infinita, até chegar na condição em que você pediu. Então isso é um loop. Passando agora, o que é um algoritmo? Um algoritmo é uma sequência de instruções que descreve como resolver um problema. Podemos escrever um algoritmo em linguagem natural, fluxograma ou pseudocódigo.
antes de transformá-lo em código real. Aqui temos um exemplo de um problema que é para mostrar se a pessoa é maior de idade. Início, idade. Se a idade for igual ou maior que 18, então vai mostrar maior de idade. Caso a pessoa não for maior de idade, se a pessoa não tiver 18 ou mais, irá mostrar menor de idade. Isso é um problema, isso é um algoritmo. Isso também é uma estrutura condicional, como a gente mostrou anteriormente. Então é basicamente isso. Passando aqui para os fluxogramas. Os fluxogramas são representações gráficas de algoritmos. Eles mostram o fluxo de decisões e ações usando símbolos como elipse, que quer dizer o início ou o fim do código, início e fim do código. O retângulo, ação ou processo, referente ao código. E losango, a decisão, sim ou não. E as setas indicam o caminho que o fluxo irá tomar. Então, basicamente, esse que é o papel do fluxogramas, que são representações gráficas de um algoritmo. Já aqui, vamos partir agora no próximo tema, que é o pensamento computacional. Temos aqui 4 separações, que são decomposição, que é dividir o problema em partes menores, o reconhecimento dos padrões, que é identificar repetições ou semelhanças, abstração, focar apenas no que é importante, e algoritmos, criar soluções passo a passo. Então, basicamente, esses aqui são os principais pensamentos computacional, como pensar como computador, pensar o passo a passo, como aí está falando, decomposição, reconhecer padrões, abstração e algoritmo. Sempre siga esses pensamentos computacionais quando você for gerar um código. E em aplicações práticas, a gente vê que a lógica de programação está presente em tudo, em sites e aplicativos, jogos, sistemas bancários e até na inteligência artificial. Antes de existir o código, sempre existe uma lógica por trás que define tudo como funcionar. Então, basicamente, sempre quando a pessoa vai criar um site, um aplicativo, jogo, sistema bancário, ou até IA, sempre tem uma lógica por trás da pessoa que criou. Sempre, então, por isso que é importante. A lógica de programação está presente em tudo que você vê durante a web, jogos, sistemas bancários, enfim, até na sua IA. Então, é sempre importante saber a lógica de programação. Bom, e a conclusão, é basicamente que, em resumo, a lógica de programação é o coração da tecnologia, porque ela domina a lógica e o primeiro passo para aprender qualquer linguagem e criar soluções inovadoras. Portanto, pratique, monte algoritmo, desenhe fluxogramas e exercite raciocínio lógico todos os dias. Então, recapitulando, a lógica de programação está no seu dia a dia na internet. Então, se você vai aprender a programar, qualquer linguagem, não importa qual linguagem seja, você tem que saber a lógica de programação, porque tudo é uma lógica de programação. Você tem que ter raciocínio lógico, pensar como uma máquina quando você for gerar o código, gerar passo a passo, exercício de raciocínio lógico, porque programação é lógica também, como o nome fala, lógica de programação. Então, assim, sempre siga esses passo a passo, porque assim, a lógica de programação está presente em tudo na internet, em qualquer linguagem que você for aprender, qualquer coisa que você for pesquisar, a lógica de programação está presente em tudo. Então, antes de aprender uma programação, uma linguagem de programação, aprenda a lógica, sempre aprenda a lógica antes da linguagem, porque você vai ver que isso vai melhorar muito o seu aprendizado. Então, basicamente é isso, Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado a vocês, a entender melhor a nossa programação. Então, se quiser se aprofundar, comece praticando com exemplos simples e vai evoluindo. Como já mostrado, tente a praticar, mostrando como se fosse um boletim de notas, sabe? Fazer se o aluno tirou ou não maior que 7, se tirou, aprovado, se não, reprovado, Então sempre tenta fazer uma estrutura condicional, como também exemplo da idade, se a pessoa tem 18 ou não, se a pessoa tem 18 ou mais ou não, de idade.
Então sempre tento fazer estrutura condicional, que é mais fácil, ou fazer um looping, por exemplo. Até se o resultado não chegar até 30, né, aí vai gerar um looping, né, enquanto não chegar a 30, gere código. Então vai aprendendo, praticando que se aprende, raciocínio lógico, fazendo passo a passo, só praticando que você vai aprender. Então espero que tenha conseguido ajudar vocês, né? E de novo desculpe porque a garganta está péssima, resfriado, brabo, mas é isso. Muito obrigado por quem assistiu até o fim e valeu!